Olá, nós estamos começando mais um programa Luz Câmara Ação contra o Câncer. Hoje nós vamos falar de um assunto que é interessante, que é a tal da residência. Para isso eu estou aqui com a Daniela Girardi, ela é coordenadora administrativa das comissões de residência do hospital. É uma barretense, é de Barretos, formada em administração pela Universidade Paulista, trabalha no hospital desde 2009. Por que o meu espanto? Aí eu vou falar de residência. Primeira coisa, Dani, eu lembro de médico, né? Residente médico. E aí você vem e é formado em administração. Por que isso? Quem coordena a residência é da área administrativa? Na realidade, a comissão de residência ela trabalha como se fosse uma secretaria de escola, né? Faz sentido. A gente não cuida da parte pedagógica, sim, a gente une, mas o que acontece é que a gente trabalha com notas, com frequência dos residentes e nós não temos só residência médica. Hoje em dia a instituição ela tem residência multiprofissional também. Mas a gente que é, assim, ignorante, que nem a gente acha que só médico faz residência. O que é esse período de residência? É um período de especialização. Ele se especializa numa determinada área a qual ele tem desejo, né? Tanto a área médica como a área multi. Aqui a gente tem várias profissões fazendo residência hoje em dia. Porque hoje o tratamento do paciente, ele gira em torno já da equipe multidisciplinar, onde não só o médico trabalha, como a enfermeira, a psicóloga, o fisioterapeuta, o dentista, né? Então, baseado nisso, a gente conseguiu trazer para a fundação a residência multidisciplinar também. Tá, é assim, a gente está sendo muito didático, porque primeiro que residência é uma palavra que lembra casa, que lembra outras coisas que não essa função de aprendizado. Segundo, que é realmente uma palavra, quando aprendizado, ligada muito ao médico. A gente nem sabia, boa parte das pessoas não sabem, que outros profissionais, quando se especializam, estão fazendo esse período de residência também. Por isso que a gente gosta de ser bem didático aqui para explicar. Esse é o motivo do programa, né? Sim, Então, às vezes, o que é óbvio para você não é óbvio para mim. Agora, isso também varia, né? O período de residência de um médico é diferente do período de residência de um psicólogo. Sim. O médico, ele fica 3 anos fazendo residência, algumas especialidades são 2 anos, e a residência multiprofissional, ela é de 2 anos. Tá. Agora, você disse uma coisa que eu adorei, que a gente funciona quase como uma secretaria escolar. O Hospital de Câncer de Barretos tem que ter um convênio com outras universidades, faculdades, para que a residência seja aqui. Pode ser qualquer faculdade ou existe um Não. número X de A faculdades? gente não precisa ter convênio com faculdade para ter residência, porque os residentes, eles na maioria das vezes, quem vem fazer, a gente é credenciada pelo MEC para ter a residência. É o MEC que credencia o hospital para ter que é residência. o Ministério da Educação, né? Isso. O Ministério da Educação que credencia o hospital para ter a residência médica e a multi também. Tá. Então, toda residência realizada no hospital é aprovada pelo MEC Isso. e vale como qualquer outra em qualquer outra universidade ou instituição de ensino. Isso. Tá. Como é que eu, que faço uma faculdade particular ou universidade pública, posso me candidatar para fazer residência aqui no Hospital de Câncer? Ok. Hoje em dia nós trabalhamos com a residência médica, a gente trabalha com um processo que é pela Fundação Carlos Chagas, pela Secretaria do Estado de São Paulo. Então, eles fazem, no final do ano, um processo seletivo que seleciona os médicos para fazer residência. Então, como se fosse um vestibular. Então, eles têm que estar formados, né? Em algumas áreas, eles podem sair da faculdade e já ingressar na residência. Outras não, eles têm que fazer um pré-requisito, que é uma outra residência antes da residência oncológica, né? Então, tudo isso gira em torno do edital que hoje em dia a Fundação trabalha só com o SUS São Paulo, que a gente fala, que é o provão do SUS São Paulo, que é no final do ano. Então, aqui na Fundação só entra mediante isso. Já o processo de residência multidisciplinar,
A gente faz um processo seletivo nosso, que é uma empresa de São Paulo que também seleciona, mas é uma prova interna nossa, que aí no site do hospital já sempre tem falando. Tá, porque assim, alguns amigos que eu tenho dizem que a maior dificuldade às vezes é a informação. A faculdade que eles estudam, já estão aí no último ano e tal, não passa muitas vezes as informações que eles precisam para orientar como é que, onde vai ser essa residência, como vai ser. O Hospital de Câncer auxilia nessa parte também? Quem está aí no 5º ano de medicina já pode hoje tentar se orientar? Isso, a gente trabalha desde o 2º período da faculdade, a gente tem um processo que chama visita observacional, que o graduando de medicina ou de outra especialidade, ele envia um e-mail para a gente solicitando uma visita observacional. O que ele vem fazer? Ele vem visitar o hospital, conhecer a rotina do profissional que ele vai querer ser um dia, né? Então isso tá assim, é sempre muito divulgado e a nossa procura é muito grande. Agora no período de julho, que é o período mais procurado, a gente fechou com mais de 100 visitas no mês. Então, eles conhecem a rotina toda, o médico passa com o médico. Isso o teu departamento também coordena? Isso, nós cuidamos dessa parte também, da visita observacional. Tá, aí a pessoa veio, se encantou, porque aqui é encantadora, a gente que está aqui dentro sabe disso. E eu imagino que há um limite de residentes, Sim, né? O hospital não pode sair pegando residentes. São vagas já pré-estabelecidas. O MEC, ele credencia o hospital para tantas vagas por ano. Então, e a gente tem mais candidatos do que vaga. Sim, lógico. Então, há esse processo que você disse como se fosse um vestibular. Isso. E quanto que o menino lá, a menina que terminou medicina, conseguiu passar nesse vestibular, nessa seleção, paga depois para fazer a residência aqui? Ele não paga nada, ele recebe uma bolsa do Ministério para poder estar cursando, especializando. Porque o que é a residência? Ele está se especializando em treinamento, né? Então, ao invés dele estar pagando para a fundação, hoje em dia nós temos garantido 100% já da bolsas, o MEC financia, né? Então, ele tem uma bolsa, o valor da bolsa do residente financiada. Hoje nós temos quantos residentes no hospital? Hoje nós temos entre médicos e multi 140, entre R1, R2 e R3. Tá, então assim, a capacidade está... Não, já está no limite. Tem algumas áreas que a gente não consegue preencher as vagas. Por exemplo? Pediatria. Nós estamos com muito pouco... interessados na pediatria. Mas isso não é uma coisa só aqui da Fundação, é Brasil. Existem, por quê? Para você chegar na pediatria oncológica, você tem que ter o pré-requisito de pediatria. Então, quer dizer, já fez uma especialização. Ele já formou, ele já fez 6 anos de faculdade, aí ele foi para a residência dele de pediatria e depois ele vai fazer mais 3 anos de pediatria oncológica. É a especialização da especialidade, né? Isso. E a gente tem um hospital infanto-juvenil que oferece essa... E hoje é a única área que ainda não tem o preenchimento total de vagas. Ou a disputa por vaga, digamos assim. Nesse ano foi pediatria e medicina paliativa, que também é uma especialidade muito pouco conhecida em geral, né? A gente tem um público muito menor. Tanto é que a gente trabalha para o conhecimento nessas visitas observacionais, a gente direciona eles também bastante para conhecer a área de pediatria, a área lá do paliativo, que é lá no São Judas, para a gente ver se daqui mais uns anos a gente reverte esse quadro, ao invés de faltar candidatos, né, para essas vagas, a gente ter de sobra, que a gente possa escolher, porque a gente está formando, lembrando que a gente não forma para a fundação, a gente forma para o Brasil todo. Claro que alguns querem continuar aqui, e aí tem que passar por um outro processo, que é um processo de contratação de trabalho mesmo, né? Mas assim, o intuito e até o que a gente quer é formar profissionais capacitados para estar cuidando desses pacientes fora daqui, né? Porque e dentro dessa filosofia do hospital que é tão bem aceita, de cuidar do ser humano, né, como um todo. Todo mundo quer, né? Então, a gente quer formar um profissional
que saiba muito e que tenha muito amor para dar para o seu paciente. E há entre esses mais de 140 residentes aí, é gente do Brasil todo. Nossa, do Brasil todo. Que Vem. depois vai voltar e ou Vai para sua voltar, terra de origem. Isso, Então. levando essa filosofia, que é o que a gente espera que o que ele aprenda aqui, que a gente consiga passar um pouquinho disso para eles levarem para cada setor, para onde eles forem, né? O paciente, quando ele é atendido por um residente, ele sabe que aquele profissional, seja ele médico ou não, é um residente? Sim, porque todo profissional ele tem que estar atendendo o paciente com o seu crachá, né? E assim, lembrando que o residente, ele atende o paciente, mas ele discute o caso com o preceptor dele. Ele não toma as decisões sozinhos, né? Eles têm É que importante discutir. dizer isso, porque muitas vezes a pessoa está lá em casa e fala assim, quer dizer que eu vou lá para ser atendido por estudante? Não. Não, e lembrando que ele não é um estudante, ele já é um profissional, que ele já fez a faculdade, ele já está se formou, ele especializando. está se especializando em oncologia e optou por Barretos porque ele quer uma residência com excelência. Ele quer passou por muitas provas para chegar aqui, Para né? chegar aqui, eu acho que são barreiras que eles levam, e o aprendizado que eles têm aqui, muitos dele carrega assim, para a vida toda, né? Porque o nosso paciente, ele é diferenciado, né? E a filosofia do hospital é diferenciada. Você não basta tratar, você tem que dar amor, né? Você tem que acolher antes de tratar o paciente. É o Hospital do Amor, né? É o Hospital do Amor. E então, tomara que todos eles levem isso pro resto da vida e não esqueçam Isso, dessa fase que passaram aqui. É isso aí. Né? Daniela, muito obrigada pelos esclarecimentos, porque realmente foi uma aula que você deu aqui e está à disposição quando quiser voltar. Muito obrigada a Tá você. bom? Muito obrigada a você também por ter nos acompanhado e a gente volta no próximo programa. Até mais.